O Estrelando está começando. Aqui ao meu lado, Alexandre Comino, que já esteve no programa diversas vezes, veio falar sobre o seu livro Exu Não é Diabo. Lembrando que Alexandre é do signo de Gêmeos, tem a lua no signo de Aquário e o ascendente dele é Touro. Dentro da linha da qual ele trabalha, que é Umbanda, ele é filho de Xangô, Iemanjá e Oxalá com Oxum. Correto? Certinho. Tá vendo? Você é bacharelado em Ciências da Religião pela Faculdade Claretiano, não é isso? É. Sacerdote de Umbanda e várias outras especificações que não deu para colocar aqui. Tá. E é um sacerdote de Umbanda e autor de diversos livros. 13. Eu ia te perguntar quantos. 13 livros, Alexandre? Agora o livro da Pombagira é o 13º. Sim, nós vamos falar no próximo programa sobre o tema. Esse está na sua mão, o livro deixou o 12º, Sim. foi lançado em 2018 na Bienal do Livro, é o livro mais vendido da editora Madras na Bienal. Em menos de um ano a gente já rodou 3 edições, com 5.000 exemplares cada uma, que é muito acima do que seria o normal ou comum para o segmento da Umbanda. O que cria esse fascínio das pessoas pelo Exu? Ele mexe com a nossa sombra, ele vai direto no nosso ego, ele revela o que está oculto, o que está escondido, e ele trabalha tudo aquilo que a igreja e as grandes instituições chamaram de trevas, ou de inferno, ou de demônio, ou de diabo, que para nós, quando eu digo que nada disso existe, então eu estou revelando que aquilo que está mal compreendido, na verdade, é o que está oculto no ser humano, é o seu inconsciente. Até o inconsciente coletivo, ou ainda aquilo que dentro de mim eu quero esconder de mim mesmo. E aí é comum criar uma separação do eu, quando a pessoa fala o diabo, o demônio, e até quando a pessoa fala o obsessor também, Sim. Porque a gente tem um tipo de espiritismo brasileiro que vai muito ao encontro do catolicismo, que faz do obsessor igual ao diabo, do karma igual ao pecado e das trevas igual ao inferno. Então, quando a pessoa começa a colocar a culpa num outro, ela faz uma dissociação do eu. A Umbanda não faz dissociação do eu, faz você reconhecer. E essas vontades, esses desejos são seus mesmo. Para que você vai pôr a culpa no diabo, do demônio? Então, o Exu, ele revela isso e mostra para você, eu sou vigor, eu sou potência, eu sou força e eu sou um Deus antigo. Exu é dionisíaco, como diria, a gente tem um mundo dionisíaco e um mundo apolíneo, Sim. né? Então, o dionisíaco é aquilo que não se encaixa nesse mundo tão certinho, tão organizado, e eu posso até dizer, tão cristão. O dionisíaco, ele é prazer, ele é alegria e é entender que a vida é isso hedonismo, também. né? Né? É o hedonismo, né? Me fala uma coisa, existe um fascínio sobre Exu, mas também existe um preconceito, para quem não entende. Porque as pessoas não têm a menor ideia sobre o que é a África, sobre o que é a cultura africana. A origem de Exu é uma origem cultural, Nagô e Yorubá. As pessoas nem têm ideia que a África, algumas não sabem que a África é um continente e que tem divisões políticas e culturais milenares, ancestrais. Então, Exu, enquanto orixá, ele vem do mesmo lugar de onde vem Oxalá, Oxum, Iemanjá, Nanamburuquê, Omulu. Exu é orixá, assim como todos os outros. E por ter uma origem africana, uma origem negra, ele sofre muito preconceito. As religiões Umbanda e Candomblé no Brasil, elas sofrem grande preconceito por terem origem africana, mas especificamente por terem questões de traços da cultura negra, da pele preta. Isso é muito forte. Me fala uma coisa. Já é considerado um racismo religioso. É, né? É enquadrado pelo Dr. Edio Silva Júnior, um dos maiores advogados do Brasil. Você acredita que hoje está mais aberto, as pessoas estão mais abertas a entendimento da Umbanda, do Candomblé, ou estão mais inteiradas nisto, ou não? As pessoas hoje têm muita curiosidade. Embora exista preconceito, há 10, 15, 20 anos atrás você falava eu sou Umbanda, a pessoa já virava as costas. Sim. Hoje você fala eu sou Umbanda, as pessoas querem saber, mas o que é isso? Umbanda, isso é Candomblé, isso é africano, isso é brasileiro. Então hoje a gente vê uma curiosidade muito grande e ao mesmo tempo
a gente vê uma radicalização de algumas religiões neopentecostais fundamentalistas que insistem numa receita católica antiga, que era a receita de fazer demônio os deuses alheios, né? E Exu é uma divindade Nagô-Yorubá, então alguns fazem dele o seu demônio, o seu diabo, o seu capeta. Para nós, ele é divindade. Bom, já que nós estamos na divindade, no Orixá Exu, do que trata este livro? Eu posso dividir esse livro em 3 partes. Na primeira, Exu não é diabo. As pessoas também não sabem o que é diabo. Tá, até porque eu ainda não tinha lido o livro, ele chegou para a gravação aqui, eu peguei esse livro agora, como o outro também da próxima entrevista. Então eu nem vi aqui os capítulos. Na primeira parte explica quem é o diabo, porque as pessoas não sabem nem quem é o diabo. Por exemplo, Lúcifer, ele não existe no judaísmo, só existe no catolicismo. Azazel é um anjo. Beelzebu quer dizer o deus das moscas, é uma maneira jocosa de se referir ao deus do outro. Não é alguém específico. Lúcifer quer dizer o portador da luz. O portador da luz, né? isso. Satanás, ele é um opositor, então não é exatamente alguém. Qualquer opositor é um Satanás. Capeta é aquele que veste uma capa. E aí você tem os apelidos, né? Tinhoso, chifrudo. Enfim, as pessoas não sabem o que é isso, esse diabo, esse demônio cristão, ou seja, do Novo Testamento. Ele não existe no Velho Testamento, ele não existe no judaísmo, e ele é inspirado na figura de um anjo caído e construído ao modelo daquela dicotomia do bem e do mal mais antiga da cultura persa, onde você tinha Ormuz e Ahriman, que a gente chama de maniqueísmo, né? Dividir o mundo para um Deus bom e um Deus mau. Então, esse cristianismo, e mais especificamente o catolicismo, pegou isso onde um diabo forte, ele ajuda a converter pessoas. Interessante, porque assim, existem nomes de Exu, né? Os mais conhecidos, Exu Veludo, Exu Tranca-Rua, Exu Giramundo. Marabô, Tiriri, Sete Encruzilhadas, Exu da Meia-Noite. Isso. São lindos, fascinantes e encantadores, sim. todos eles. Da onde que vêm esses nomes? Alguns nomes vêm da própria espiritualidade, eles se revelam, eles se mostram. Né? Quem é você? Eu sou o Capa Preta, então são eles que se revelaram a nós. Mas alguns nomes, como Marabô, como Tiriri, alguns são nomes... São os clássicos, esse daí, né? Vêm da cultura Nagô e Yorubá. Alguns deles, mas por ser a Umbanda uma religião brasileira, é muito comum nomes em português. Então tem, por exemplo, Exu da montanha, Exu do caminho, Exu da pedreira, Exu das matas. Também é possível identificar o Exu pelo campo de atuação. E há uma relação com os orixás, né? Pois é, isso que eu quero saber. Exu da montanha é de Xangô, Exu da pedreira é de Ansã, Exu dos caminhos é de Ogum, seu Tranca-Ruas é de Ogum. É de Ogum, Tranca-Rua. Então você vai identificando então, uma pessoa com que é de orixás. Xangô não pode receber o... Pode, porque você recebe não só Exu, você trabalha com Exu, caboclo, baiano, boiadeiro, e independente de qual é seu orixá, as entidades que trabalham com você são de vários orixás, de todos e muitos orixás. Então ele não é necessariamente obrigatório o Exu trabalhar no mesmo orixá que é o meu, porque inclusive se ele trabalha no mesmo orixá que o meu e todas as outras entidades também, o que será das pessoas que precisam, ou de mim mesmo, quando preciso dos outros orixás? Tá certo. E orixá de frente não nega o fato que nós somos filhos de todos os orixás. É como no mapa astral. Você pode nascer com o sol em Gêmeos, mas você não deixa de ter as outras casas. Sim. Né? Signos, você não deixa de ter planetas em todas as outras casas. O seu orixá de frente, ele é mais ou menos como o ascendente, é o que você mostra para o mundo. O seu signo solar é mais ou menos como um orixá ancestral. E a lua é muito parecida com o orixá adjuntó. E todos os outros orixás fazem parte dessa constelação de casas. Então a gente tem todos os orixás. Igual um mapa astrológico. Tenho mais perguntas para o segundo bloco. Exatamente. Voltamos já. Comunicado. A Escola Santista de Astrologia está com inscrições abertas para os cursos regulares de formação em astrologia. Curso básico com turmas manhã, tarde e noite, interpretação de mapa astrológico, previsões e supervisão de mapas. A escola ainda oferece atendimento de mapas astrológicos e uma grande variedade de livros. Escola Santista de Astrologia, Rua Goitacazes, número 8. Telefone 3284-9714. Santos. Apoio.
Euro Materiais para Construção e Reforma, Praça dos Andradas 110, em Santos. Voltamos ao segundo bloco, meu entrevistado Alexandre Comino. Estamos falando, além do livro, outras coisas sobre Exu não é diabo. Você falou no bloco anterior sobre a relação, não existe uma relação de um Exu específico com um orixá. Né? Não então, necessariamente. Assim, o veludo, o tranca-rua não serve somente a algum, o tiriri não serve somente a algum outro que eu não sei. Desculpa eu estarem fazendo essas perguntas, porque eu não sou bandista. Então, assim, tem situações que me interessam, né? Porque às vezes as pessoas fazem alguns comentários abaixo dos vídeos, né? Sobre o entrevistador que está fazendo algumas perguntas, que assim, eu não sou da área. Então, assim, o que me interessa mesmo é que o telespectador entenda, né? Então, assim, cada um tem uma vertente, né? Eu já entrevistei diversas pessoas da área da Umbanda, do Candomblé, e cada um tem uma vertente. E eu gostaria muito de entender isso. Eu sempre aprendi, por alguns, que muitas vezes aquele Exu responde, por exemplo, a Maria Padilha responde ao Oxum. Nós vamos deixar a Pombagira para o próximo programa. Esse Exu, o tranca-rua, responde ao Ogum. Então não teria essa relação. Mas você tem, por exemplo, o tranca-rua do Imbaré. Eu lembrei que nós estamos do lado da igreja do Imbaré. Tem o tranca-rua do Imbaré, você pode ter o tranca-rua das matas, pode ter o tranca-rua do mar. Entendi. O tranca-rua das almas é muito conhecido. O almas é de Obaluaê, então ele será de Ogum e Obaluaê. Então às vezes a pessoa trabalha com tranca-ruas, mas nem sabe que ele é um tranca-ruas do tempo, que ele é um tranca-ruas da pedreira. E você tem também tranca-gira, tranca-mata, tranca-tudo, tranca-rio, tranca-pedra, tranca-montanha. Aí você tem no tranca a especificidade que é abrir e fechar. Ruas é de Ogum, mas o tranca é de Xangô. Quem abre e fecha, para abrir e fechar, você tem que saber a hora de abrir e a hora de fechar. Então o tranca-ruas não é só de Ogum. Ogum é forte porque a rua é de Ogum, o caminho é de Ogum. Mas um filho de Oxóssi, uma filha de Iemanjá, uma filha de Nanã, todos podem trabalhar com um tranca-ruas, porque isso não é determinado pelo seu orixá, é pela sua família espiritual. Ok, então vamos lá. Qual é a função de um Exu? A função de um Exu é proteger o seu médium. Ele é aquele que mais se assemelha ao homem, às necessidades, os desejos de um homem? Todos se assemelham ao homem, porque o caboclo ele é um homem, porque o baiano ele é um homem, porque o negro velho escravizado é um homem, assim como a baiana é mulher, a pombagira é mulher, todos são homens. Mas ele é muito próximo às nossas necessidades mais básicas e mais centrado naquilo que é mais da terra, da matéria. Por quê? Porque ele lida muito com o nosso ego. Ele lida muito com aquilo que está mal resolvido, com a nossa sombra, com as nossas trevas. E o caboclo ele vai estar exaltando a gente, o baiano trabalhando um jogo de cintura, a criança trabalhando aquilo que há de mais infantil dentro de nós também. Mas o Exu trabalha muito com essas vontades, com desejos, com repressão, com sombra, com frustração, com dor, né? Por isso ele parece tão humano. Agora, se eu falar de orixá, se eu falar de capa preta, marabotiriri, Exu é entidade. Agora, se eu falar de Exu orixá, então entre os orixás, ele é um orixá que parece muito humano porque ele é muito feliz, porque ele é muito brincalhão, porque ele é faceiro, porque ele é irônico. Eu fiz algumas entrevistas já com você outras vezes então, também, isso faz ele e parecer. com outros que sempre tem aquela ideia do Exu pesado, né? O Exu do mal. Aquele é levíssimo, querido, amado, é lindo, né? Eu até perguntei uma vez... As pessoas que se confundem, que se perdem com o Exu, né? Divindade não pode ser do mal, porque o mal é ignorância, não pode haver ignorância numa divindade, então não existe divindade do mal. Então existem seres das trevas, senhores das trevas, existem inteligências negativas ou negativadas, mas não uma divindade do mal. Uma divindade do mal não pode existir. Eu até perguntei para você uma vez se o Exu o Pombagira, o Exu, eles podem ser cultuados dentro de casa. Né? Pode ser cultuado em qualquer lugar, não tem problema nenhum. O fato de colocar Exu do lado de fora é porque ele te protege do que é externo. Então, um ataque, ele é um ataque, algo que vem de fora para dentro. Você põe ele para te proteger do que é externo. Assim como a pombagira guarda o que é interno. Pombagira é a senhora da alma, mas fica para outro programa. Fica para outro programa. Né? Qual é o seu Exu? Programa. Eu tenho como guardião da minha vida, dos meus trabalhos, sou tranca-rua, mas quem está de frente para mim é o seu sultão. E agora a Pombagira, depois desse livro a Pombagira tomou a frente, estou com Pombagira de frente. É mesmo? É. Isso não afemina ninguém, né? Não afemina, mas ela falou, ela está ensinando a você deixar de ser macho e virar homem. Ela brincou, macho que é macho não incorpora a Pombagira.
mais homem. Ok. Depois a gente vai falar sobre esse tema. Deixa eu te perguntar uma coisa. A primeira parte do livro justamente fala sobre as questões que você colocou agora anteriormente. A primeira parte do livro fala do diabo, a segunda parte fala... E tudo mais. A segunda é Exu em primeira pessoa. Ele fala na segunda parte do livro, ele fala tão bonito assim, ó. Quer ver? Ó. Eu sou Orixá Exu, sou um poder primordial, ancestral, divino, sou anterior a tudo e a todos, sou um Deus antigo. Conheço todos os outros deuses, conheço divindades, conheço suas religiões. Sou anterior à criação desse mundo, assisti aos 7 dias da criação, que na verdade aconteceram em um tempo em que o tempo não era contado ainda. Por isso não sou treva, sou anterior à luz e às trevas, que na verdade não passam de um conceito humano para julgar uma dualidade que é apenas humana. Sou anterior ao dia e à noite, luz e trevas são conceitos criados para o homem aprender a lidar com o seu livre-arbítrio e sua alma. Logo, o homem associou ao seu simbolismo metafórico e metafísico de dia e noite. Antes de existir a razão humana, eu já existia. Essa é a segunda parte. Ele fala na primeira pessoa, ele vai discorrendo, né? Falando sobre as divindades, o homem, o bem, o mal, o medo. E na terceira parte, Exu na Umbanda. Ah, da relação dele com a Umbanda. Como que é dentro da Umbanda, quem é o Exu, quem é o guardião, né? As firmezas de Exu, como que eu me relaciono com ele é protetor, ele é guardião, ele é amigo. Você ensina alguma coisa aqui? Não é um livro de receitas. Que pena. Ok, mas você tem alguma receita para o telespectador? Tenho. Quero proteger a minha casa, quero me proteger. O mínimo e o básico para eu me relacionar, porque as pessoas falam muito de cuidar, as pessoas falam de tratar, eu quero me proteger e às vezes lida com a entidade como se fosse um bicho, um cachorro, alguma coisa assim, ou pior ainda, né? Porque mesmo um bicho você se relaciona. Então, para eu ter proximidade com o Exu, eu crio um relacionamento com o Exu. E relacionamento é uma coisa que você alimenta. A gente alimenta relações. Não haverá eu e você aqui se a gente não tiver alimentado essa relação, se a gente não tiver um carinho, se a gente não tiver um olhar, como que você está bem, que saudade de você, quero te ver, quero falar com você. A mesma coisa é com o Exu. Então você cria um relacionamento com ele. E o básico para criar o relacionamento mais fácil é vela. Porque a vela é uma chama que não se apaga, por isso se usa uma vela de 7 dias, coloca ela num lugar bem protegido. Costuma-se colocar para Exu vela preta ou vela preta e vermelha, mas é importante a gente saber. A vela de parafina surgiu na década de 40 e a vela colorida na década de 60. Então até a década de 60 só se usava vela branca para todo mundo. Então se você tem algum problema de cor, se você tem algum preconceito com a vela preta, com a vela vermelha, coloque uma vela branca, mas coloque uma vela de 7 dias, acenda ela e ofereça. Eu não sei quem é meu Exu, não precisa saber, ele sabe quem é você. Diga, essa vela é para meu Exu. Agora peça apenas coisas boas, porque Exu vem para lhe ajudar, para lhe amparar, e não é fazendo mal que alguém vai te ajudar. Então essa vela é para meu Exu e eu peço que me proteja, que me guarde, que guarde minha casa, que guarde minha família, que guarde a entrada da minha casa. Exu trabalha com pinga, com água ardente, isso quer dizer que é um líquido que incandescente, que vem do vegetal, é um elemento mágico incrível, a pinga ou a água ardente. Então coloca um copo de pinga, uma vela branca acesa e se quiser oferece um charuto, porque o tabaco ele é um axé, uma força mágica também, é um vegetal, o vegetal veio da terra, da luz, da água, do sol, acendeu ele, o fogo puxa, solta a fumaça, e faz a saudação a Exu, que é Laroye Exu. Laroye Exu, Exu é Mojubá. Mojubá. Laroye Exu, Exu Mojubá. Laroye quer dizer, olha por mim, olha para mim, acorda, levanta, vamos trabalhar, eu estou aqui. É uma palavra-chave, então ela não tem um único significado, ela tem um conjunto de significados. Mojubá quer dizer, você é grande. E se eu reconheço que você é grande, eu estou abaixo de você. Então eu o reconheço grande. Laroye Exu, Exu Mojubá. Pode bater palma 3 vezes. Bater palmas quer dizer paô. Paô é a arte do encontro. Então quando eu bato palmas quer dizer que eu estou chamando. Antigamente não tinha campainha, a gente batia palmas. Né? Caso de Exu não tem campainha. Então a gente bate palmas para ele. Pode bater 3 vezes porque 3 é um número multiplicador. Laroye Exu, Exu Mojubá. Laroye Exu, Exu Mojubá.
Claro, Exu, Exu, Mujubá. Se fizer 3 vezes 3 é 9, é um número mágico. Então você está saudando ele, chamando ele. De onde ele vem? Da tua alma. De você. Então uma da sua pessoa não vida. precisa saber, uma pessoa que não cultua, Precisa saber não nada. faz parte, precisa saber nada. Nada, porque Exu Chama, não, e vem o Exu dela. É Exu isso? não vai perguntar qual é tua religião. Você não é um bandista? Você não é candomblessista? Por que você está me chamando? Né? Você sabe quem sou eu? Você não sabe quem sou eu? Não, me disseram que você é bom, que você guarda, que você protege, que você é uma divindade e eu acreditei. Se você não é nada disso, eu me enganei. Muitíssimo obrigado mais uma Obrigado. vez. Muito obrigado Axé. mesmo. Obrigado. E meu um irmão. axé para todos vocês essa semana. Sicom, a mão amiga no momento certo. Avenida Conselheiro Nebias 472, telefone 33263083.